Uma dúvida muito comum entre os marceneiros de final de semana é em relação a discos para serra circular de bancada. Muita gente quer comprar o melhor disco para sua serra e muitas vezes não sabe nem qual disco é compatível com a própria serra de bancada. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que eu sei a respeito desse tema, desde como trocar um disco na sua serra de bancada até qual disco é o melhor para a sua necessidade e para a sua realidade dentro da marcenaria. Os primeiros detalhes que você precisa observar na hora de escolher um disco para sua serra circular são referentes à compatibilidade desse disco com a sua máquina. Duas informações são extremamente importantes aqui. A primeira delas é o diâmetro do disco, o tamanho do disco. Toda serra suporta um limite, um tamanho máximo de disco. A maioria das serras circulares de uso hobby são discos de até 10 polegadas ou 254 milímetros. Essa informação está no manual da sua ferramenta ou até na descrição da ferramenta em sites, em páginas de loja, por exemplo. Então, se a sua serra suporta discos de 10 polegadas, 254 milímetros, logicamente você não pode comprar um disco maior do que isso. Mas menor você pode colocar. A minha serra, por exemplo, suporta discos de 254 milímetros, mas esse disco aqui é de 250 milímetros e eu consigo usar ele normalmente. O que acontece é que a altura máxima de corte vai ficar um pouco reduzida por conta dessa pequena diferença. Mas eu tenho um disco menor ainda, esse disco fresa aqui, ó, que eu uso para fazer rasgos e encaixes. Olha a diferença de tamanho dele. E eu uso na minha serra de 10 polegadas normalmente. Então você pode usar discos menores, sim, porém nunca discos maiores do que o limite compatível com a sua máquina. Outra questão muito importante é referente ao furo central desse disco. Afinal de contas, esse disco precisa ser acoplado no eixo da serra circular. Se a medida do eixo e do furo forem diferentes, por questões óbvias você não vai conseguir prender esse disco de forma segura e utilizar ele na sua máquina. Porém aqui a gente tem artifícios para contornar esse tipo de, entre aspas, limitação. Por exemplo, a minha serra de bancada tem o eixo de 16 milímetros e esse disco aqui tem o furo central aqui de 30 milímetros. Então, nesses casos, onde você tem o furo maior do que o diâmetro do eixo, você consegue colocar aqui uma bucha de redução. O que é uma bucha de redução? Nada mais é do que uma pequena arruela, só que é uma arruela que foi feita especificamente para o disco da serra circular. O diâmetro externo dessa arruela é o diâmetro do furo do disco e o diâmetro interno dessa arruela é o diâmetro do eixo da serra circular. Então você vai colocar essa bucha de redução no eixo ou no disco e daí fazer o acoplamento de forma correta e centralizada do disco que você adquiriu. Porém, o inverso não é possível. Se você tem, por exemplo, na sua serra circular um eixo de 30 milímetros e você compra um disco cujo furo central seja de 16 milímetros, não tem como fazer o acoplamento. Então a bucha de redução serve para você usar um disco que tem o furo maior do que o eixo na sua serra. O inverso não tem como resolver. Ah, Ricardo, mas e como que eu vou saber a medida do eixo da minha serra circular? Bom, de duas formas basicamente. A primeira delas consultando o manual de instruções da sua máquina. Essa informação normalmente consta lá. A segunda forma é você usar um paquímetro e fazer a medição desse eixo. Porém você tem que se atentar aqui pelo seguinte, essa medida ela tem que ser com uma exatidão muito alta. A maioria das serras de bancada de uso hobby, por exemplo, tem o eixo de 5/8 de polegada, o que dá quase 16 milímetros. Mas 5/8 é diferente de 16 milímetros. Se você pegar um disco com um furo de 16 milímetros e colocar em um eixo de 5/8, ele vai ficar com uma pequena folga. E se você pega um disco de 5/8 e tenta colocar em um eixo de 16 milímetros, ele não entra. Tá? Então tem diferença nas duas medidas. Por isso que eu recomendo você sempre consultar o manual de instruções da sua máquina. E sobre as buchas de redução, não é qualquer arruela que vai servir para isso. Essa bucha aqui ela é feita no torno, especificamente para discos de serra circular. E ela precisa ter o diâmetro, a espessura, exatamente igual ao diâmetro do disco, sob pena de não conseguir fazer o acoplamento correto e seguro do disco na sua serra de bancada. Então isso aqui não é qualquer arruelinha que serve, tem que ser feita no torno, com centros e medidas exatas para que não haja vibração e principalmente para que o acoplamento do disco na sua máquina não fique inseguro. Agora eu quero falar sobre a quantidade de dentes dos discos para a serra circular. Muitos iniciantes na marcenaria pensam que quanto mais dentes tiver em um disco, mais rápido ele vai cortar, melhor vai ser o acabamento, vai forçar menos a máquina. E não existe pensamento mais equivocado do que esse.
A quantidade de dentes do disco deve ser escolhida levando em consideração, principalmente, o material que vai ser cortado. Então, isso é uma regrinha básica, tá? Não quer dizer que tenha que ser assim. Se você vai cortar majoritariamente madeiras maciças, você tem que escolher um disco com menos dentes. Na madeira, quanto menos dentes tiver, menos atrito vai gerar a passagem desses dentes pela madeira. Então, menos chance de queimar, por exemplo, menos chance de você perder velocidade de corte por aquecer demasiadamente a madeira. Principalmente madeiras densas, madeiras duras, você precisa optar por discos com menos dentes. Esse disco aqui que eu estou mostrando desde o começo do vídeo, por exemplo, é um disco que eu comprei especificamente para madeira maciça, que é o que eu trabalho 99% do tempo. Ele é um disco de 24 dentes, ideal para você cortar madeiras maciças de média e até alta densidade. Já para cortar chapas como MDF, MDP, compensados, mais dentes é melhor, porque tendo mais dentes, ele vai cortar menos material em cada passada do dente e tende a deixar um acabamento melhor e lascar menos as bordas, principalmente nos MDFs laminados, por exemplo. Vai quebrar menos a borda do MDF onde passar o disco cortando. Então isso é uma regrinha básica que você tem que observar. Menos dentes madeira, mais dentes chapas. Ah, Ricardo, mas quer dizer que se eu pegar um disco de 24 dentes eu não posso cortar MDF? Não, não é isso. O que acontece é que o disco que foi desenvolvido para cortar madeira, ele vai ter a sua melhor performance na madeira. Mas é claro que se você passar um MDF, ele vai cortar do mesmo jeito. Só que talvez a velocidade de corte ou o acabamento final do corte não sejam satisfatórios. Afinal de contas, o disco foi desenvolvido para outra finalidade. Assim como se você tiver um disco para MDF, você vai conseguir cortar madeira. Só que a chance de você queimar a madeira, por exemplo, onde passar o corte, ou de não ter um acabamento satisfatório, ela é maior, já que o disco não foi desenvolvido para aquela finalidade. Então, menos dentes madeira, mais dentes chapas de uma forma geral. Porém, se você usa de tudo um pouco, existem os discos que eu gosto de chamar de coringas, como o disco que eu tinha antes de comprar esse novo aqui, que era um disco de 40 dentes. Esse disco ele era específico para madeira e chapas até MDF não laminado. Então eu podia cortar tranquilamente madeira maciça, não de muita densidade, podia cortar as minhas chapas de compensado naval, de aglomerados, de MDP e de MDF laminado só de um dos lados, porque o acabamento final do outro lado não ficava bom. Então eu tinha um disco coringa que servia para todas as necessidades. Mas se você quer cortar só madeira, eu recomendo discos de 24 dentes, por exemplo. Se você quer cortar só chapas, 80 dentes vai atender bem a sua demanda. Abrindo um parênteses aqui, tem uma particularidade sobre a madeira maciça. Normalmente para você cortar a madeira no comprimento, no sentido do veio da madeira, menos dentes é melhor. Porém, para cortar transversalmente, cortar atravessada a madeira, mais dentes tende a ter um acabamento melhor por conta da disposição da fibra da madeira. Por isso que um disco de 40 dentes é bom para madeira maciça, porque ele serve tanto para você abrir no comprimento da madeira quanto para cortar transversalmente. E nas chapas ele também tem um desempenho satisfatório. Agora, se você vai trabalhar especificamente com um dos materiais, daí eu recomendo levar em consideração tudo o que eu já expliquei aqui. Agora mais alguns detalhes sobre os discos que não são tão determinantes na hora da escolha, mas que é importante você pelo menos ter o conhecimento que isso existe para considerar ou não isso na hora de escolher o seu próximo disco. O primeiro diz respeito ao formato dos dentes. O disco tem pastilhas de vidia que servem para fazer o corte da madeira. Essas pastilhas normalmente são dispostas de forma alternada. O que isso quer dizer? Um disco com dentes alternados vai ter uma pastilha inclinada para um lado, para a direita ou para a esquerda, e a outra no lado oposto. Então uma para a direita e uma para a esquerda alternadamente, deixando exatamente esse formato no corte. Então quando você passa na madeira, fica esse formato de telhado invertido aqui na madeira. Quando você faz um corte transpassando a madeira, quando você faz literalmente um corte, ok, não tem problema nenhum, isso serve muito bem. Porém, quando você quer fazer um rasgo ou um encaixe na madeira, o fundo do corte vai ficar com essa imperfeição, vamos chamar assim, por conta do formato dos dentes alternados. Então, se você quiser fazer um rasgo ou um encaixe, você vai precisar, após passar na serra de bancada, limpar o fundo desse rasgo, desse encaixe, com formão, com uma router plane ou até mesmo com uma tupia, por exemplo, porque ele não vai ficar 100% plano.
Porém, existem discos que têm os dentes alternados, então tem um para a direita, um para a esquerda, mais um para a direita, mais um para a esquerda, e daí uma vidia reta, aqui plana na parte de cima, que vai servir para limpar essa imperfeição do fundo do rasgo ou do encaixe. Então esse tipo de disco ele serve não só para cortar transpassando a madeira, mas também para deixar o fundo de um rasgo, de um encaixe plano, para você não precisar fazer uma tarefa extra após passar na serra de bancada. Aqui no Brasil é bastante difícil encontrar esse tipo de disco, principalmente nos tamanhos maiores. Porém na Amazon tem uma opção da CMT que tem esses dentes alternados e retos, que serve tanto para cortar quanto para fazer rasgos e encaixes. Além disso, existem os discos que são específicos para fazer rasgos, canais e encaixes em madeira, como os Dado Blade, por exemplo, que você já deve ter visto em alguns vídeos de marcenaria, principalmente lá da gringa. Aqui no Brasil a gente não tem acesso a isso e as nossas serras de bancada normalmente não têm capacidade para suportar um conjunto Dado Blade. Mas a gente tem disponível aqui discos fresa, como esse daqui, são extremamente bem feitos e balanceados, pelo menos dessa marca que eu tenho aqui. É um disco de menor diâmetro, mas as vidias dele são retas, então ele vai fazer o rasgo, vai fazer o encaixe, deixando o fundo limpinho como tem que ser. Infortúnio é que toda vez você precisa ficar trocando o disco da sua serra de bancada, mas funciona muito bem. Outros dois detalhes que merecem ser mencionados aqui no vídeo são, primeiro deles, essa tinta, essa película colorida que tem no corpo de alguns discos. Isso aqui tem como objetivo, primeiro, reduzir o atrito do disco com a madeira. Então ela é uma tinta, uma espécie de antiaderente, vamos chamar assim, que reduz o atrito com a madeira, o que acaba evitando marcas de queimado conforme você vai serrando a madeira. Outra coisa que essa película aqui previne é que a sujeira, que a resina dos cortes, em madeira principalmente, fique impregnada, fique grudada no disco. Então ela serve basicamente para reduzir o atrito e reduzir a quantidade de sujeira que vai ficar grudada no disco. Discos sem essa película de proteção, como esse daqui, por exemplo, ficam sujos, impregnados com sujeira, com resina de madeira, muito mais rapidamente. Então você precisa de uma manutenção muito mais frequente e recorrente para evitar o efeito de queima na madeira. Esses discos com essa película antiaderente aqui evitam bastante esse tipo de efeito. E o outro detalhe são esses pequenos cortes que tem aqui no corpo de alguns discos. Esses cortes, essas pequenas ranhuras, elas são dispositivos anti-vibração. Não tem nada a ver com esses pequenos cortes que todo disco tem, que servem basicamente para reduzir o calor, o aquecimento durante o corte e até eliminar possíveis excessos de serragem no decorrer do corte da madeira. Mas esse disco aqui, por exemplo, não tem aqueles cortes anti-vibração. Isso quer dizer que, quando você bate nele com um objeto de metal, ele parece um sino. Ele fica repetindo, ecoando aquele som por muito mais tempo. Essa vibração em uma máquina significa mais ruído da própria máquina, e a vibração em excesso, ela prejudica o acabamento do corte, principalmente em chapas. Em madeira você não percebe tanto, mas em chapas você percebe que, quando aumenta a vibração, reduz a qualidade do corte. Então dispositivos anti-vibração eliminam essa vibração do disco, deixando um acabamento melhor no corte e um ruído menor na máquina. Olha a diferença. Não fica dando aquele eco, não fica tipo um sino dando aquele barulho na sequência da batida. Antivibração. O disco que não tem isso parece besteira, mas na prática, na sua serra de bancada, faz bastante diferença. E um último detalhe que eu já estava até esquecendo de mencionar é sobre a espessura dos discos. Existem discos de várias espessuras no mercado, dos mais estreitinhos, dos mais fininhos, até discos mais largos. O que isso implica na prática? Um disco mais largo, mais espesso, ele tem mais massa, ele é mais pesado. Então a máquina precisa, primeiro, mais força para tirar ele da inércia, já que é um disco mais pesado. E como a vidia dele, que é essa pastilha que fica na pontinha do dente aqui, que é o metal duro que definitivamente faz o corte na madeira. Se a vidia dele for mais larga, esse disco vai remover mais material na passada, no corte da madeira.
E se remove mais material, demanda mais potência, mais esforço da máquina para cortar a madeira. Então, via de regra, quanto mais fino for o disco, menos esforço vai precisar da máquina, menos potência a máquina vai precisar empregar para fazer aquele corte. Quanto mais largo for o disco, mais potência vai ser necessária para fazer o corte. E também vai remover mais material em cada passada, então aumenta o desperdício de material. Porém, se você for fazer um rasgo ou um encaixe, é preferível um disco mais largo, já que ele remove mais material e precisa menos passadas. Os discos mais estreitos normalmente são usados para fazer corte, principalmente no sentido da fibra da madeira, no sentido do comprimento do veio da madeira, porque eles demandam menos esforço da máquina. Porém, tem um inconveniente: o disco, quando ele é muito fininho, com muita pouca espessura, ele acaba vibrando mais, então pode aumentar a vibração e o ruído, e ele tem uma facilidade maior de sofrer um empenamento, a depender da situação em que ele é colocado. Bom, com isso eu acho que eu abordei os principais detalhes que você deve levar em consideração na hora de escolher o próximo disco para a sua serra de bancada. Eu vou fazer um resuminho rápido de tudo que eu falei aqui e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também links com os discos que eu indico e recomendo para você usar na sua serra de bancada. Discos com dentes alternados, discos com dentes retos, nacionais e importados que você consegue trazer até dos Estados Unidos através da Amazon, por exemplo. Quando você for comprar o próximo disco para sua serra de bancada, considere adquirir através do meu link aqui na descrição, que você ajuda e muito a produzir mais conteúdos como esse para você aqui no canal. Agora sim, um resumo de tudo que eu falei. Você trabalha só com madeira maciça, principalmente madeiras de maior densidade? Escolhe um disco bom de 24 dentes de uma marca renomada, que é a receita do sucesso. Você vai conseguir fazer todos os cortes que você precisa, com uma velocidade boa, com um acabamento bom, com uma performance boa na sua ferramenta. Você quer usar de vez em quando uma chapa de compensado naval, algum compensado mais comum, ou até mesmo um MDF laminado só de um dos lados? Considere um disco Coringa, comum de 40 dentes, por exemplo. Agora, se você vai trabalhar só com chapas, compensados, MDF, MDP, daí já pega um disco de 60 ou de 80 dentes, que você vai ter uma melhor performance e um melhor acabamento nos cortes que você for fazer. Quer fazer rasgos e encaixes? Escolhe ou um disco fresa ou um disco que tenha dentes alternados e retos no mesmo disco para fazer a limpeza do fundo do canal. Agora eu vou lá na serra de bancada mostrar para você na prática como trocar o disco da sua serra quando o seu novo disco chegar aí para você. Para fazer a troca do disco na sua serra de bancada, a primeira coisa você vai ter que encontrar as chaves ou a chave que vem junto com a sua máquina para fazer a troca do disco. Algumas máquinas vêm com uma chave só quando tem algum botão de travamento do eixo da serra, outras vêm com duas chaves aqui, uma para fazer o travamento do eixo, outra para soltar a porca de aperto. Depois que você encontrou, geralmente essas chaves aqui ficam presas em uma das laterais da sua máquina, então você vai remover aqui o insert plate, a proteção, e vai subir o máximo que puder aqui o disco da sua serra de bancada. Se a sua serra tiver um botão de travamento do eixo, você vai ter que procurar, de acordo com o manual da sua máquina, você encontra, geralmente é ou desse lado aqui do disco, ou aqui na parte de fora, então tem um botão, uma trava, que você segura para que ela não gire o eixo aqui, para que você consiga soltar a porca que prende o disco no eixo. No caso dessa serra aqui, ela vem com uma chave aberta, tipo uma chave de boca, que vai ser colocada aqui por fora do flange do outro lado, tem que encaixar ela aqui, porque tem uma porca ali que serve para você fazer o travamento. Uma vez que você travou aqui, com a outra chave você vai soltar a porca aqui que prende o flange e dá o aperto no disco. Como que funciona aqui? Sempre quando a máquina gira, ela gira no sentido que dá o aperto na porca, para não soltar sozinho aqui. Então, para você soltar aqui, você vai puxar a porca aqui para frente, a chave para frente. Ela vai soltar girando para frente, que seria o mesmo sentido de giro da máquina. Então, segura a outra chave aqui e puxa para frente. A primeira vez que você vai fazer isso aqui, pode estar mais apertado essa porca aqui, você pode sofrer um pouquinho. Cuidado para não esbarrar aqui nas vigas, porque pode cortar a sua mão com uma certa gravidade. Então, muito cuidado. Daqui a pouco, se tiver muito apertado, você pede para alguém te ajudar a segurar aqui a contraporca e você dá pequenos golpezinhos para frente aqui para ir soltando. Uma vez que você soltou aqui, é só remover a porca por completo, com a mão mesmo. Cuidado para ela não cair lá no fundo, na parte da coleta de pó, então sempre deixa a mão por baixo para remover a porca.
Tirou a porca, vai ter ainda o flange que dá aperto aqui no disco. Você pode tentar tirar ele com a mão se ele estiver solto, ou então com o próprio disco você pode forçar ele um pouquinho para fora. Removeu o flange, normalmente eles têm aqui um lado reto e o outro redondo, então ele encaixa só de uma forma no eixo. E agora é só fazer a remoção do disco. Sempre toma cuidado porque pode ter lugares que o disco ele bate em chaves de aperto, em peças de alumínio, então às vezes você precisa, por exemplo, soltar alguma peça adicional. Nesse caso aqui, ó, a chave do cutelo precisa ser levantada para que eu consiga remover o disco. Para fazer a colocação de um disco, então, se tiver bucha de redução, vai colocar a bucha de redução, vai vir aqui com o disco, cuidar do sentido que vai ficar aqui as vídeas, o sentido de giro do seu disco. Coloca ele aqui, encaixa na bucha de redução, certinho aqui. Daí você vem com o flange aqui, como ele tem um formato específico, tem que ser encaixado corretamente, até ele encostar no disco. E por último, a porca de aperto. Para apertar a porca, você vai girar ela para trás, no sentido contrário ao giro da máquina. Você vai girar com a mão, cuidado quando você for colocar a porca aqui para ela não cair lá no fundo do coletor de pó. Então você vai girar ela com a mão até encostar aqui, você vai ver se o disco ficou firme. Agora você vai novamente usar a chave de contra-aperto aqui, ou manualmente ou com a chave, e daí você vai dar o aperto. Para dar o aperto, então você vai empurrar para trás. Aqui o segredo é o seguinte, ó, você não pode apertar até sair água de parafuso. Tá? Você tem que apertar, você tem que deixar firme, mas você não pode apertar em excesso, porque se você apertar em excesso, depois quando você for tirar, pode até estragar o eixo da sua serra. Se você teve que mudar alguma posição de algum item, de algum parafuso, de alguma porca aqui quando você fez a troca do disco, como no caso aqui o aperto do cutelo, volta para a posição adequada e correta para não soltar nenhuma peça depois quando você for usar a sua serra. Agora é só baixar o disco e recolocar aqui a chapa de inserção e está pronta a substituição da lâmina. Bom, o vídeo de hoje está terminado e eu espero que você tenha gostado. Olha, até rimou, gostei dessa parte final. Bom, seguinte, ó, todos os links importantes estão aqui na descrição do vídeo, links pelos quais você pode ajudar e muito na produção de novos conteúdos como esse. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica, sugestão, opinião, elogio para fazer, é só deixar um comentário e dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo e interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.